Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Vamos começar a nossa aula. Essa aqui é a penúltima, na verdade, penúltima aula desse estudo, né, que nós estamos fazendo sobre os 4 temas. Estamos chegando aí no finalzinho. Depois nós vamos ter somente uma revisão dessa carta de Judas. Eu vou explicar depois, na outra aula, por que dessa revisão e da importância dessa carta. Mas vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por podermos estar aqui ouvindo, Senhor, o que o Espírito fala à igreja, às igrejas que são bíblicas, Senhor. Obrigado pelo dia de culto que todas as nossas igrejas bíblicas têm e onde podemos ouvir a direção que Teu Espírito nos dá, porque sem Ele nós não sabemos, Senhor, para onde ir. Somos como ovelhas indefesas e sem direção. Mas Tu és o nosso pastor que nunca desampara o Teu rebanho. E em todos os lugares onde é pregada a Tua palavra com fidelidade, o Teu Espírito continua pastoreando e guiando a Tua igreja. Muito obrigado por isso. E é isso que nós queremos nessa manhã. Sermos pastoreados e guiados pelo Senhor. Protegidos pela Tua potente mão. Guiados pela Tua vara e pelo Teu cajado. E especialmente sentindo a Tua presença. Porque assim nós não temeremos mal algum. Ainda que passemos pelos vales da sombra da morte. Senhor, nos ajude e dê-nos ouvidos de ouvir e corações humildes para receber a Tua palavra. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem, irmãos, eu vou ter que correr um pouquinho aqui nessa apresentação aqui, praticamente, dessa análise, né, da carta de Judas. Nós vamos fazer uma análise, né, da carta, mas eu vou deixar para falar sobre essa recapitulação. Eu vou pôr esses slides depois no grupo, né? Então a gente vai poder ver a recapitulação da aula 21 mais para frente. Então eu vou passar aqui rapidinho para a gente ganhar tempo e vamos então entrar nessa breve análise da carta de Judas. Eu queria fazer uma pergunta. Alguém gostaria de poder apresentar ou mostrar no primeiro ponto, por exemplo, que nós falamos, né, na última aula, na aula 21, nós expusemos ali, aliás, a proposta da tarefa, né, foi sobre o primeiro ponto, é sobre o autor, vocês se lembram? Aquele esqueminha, o autor, né, depois do autor vem, eu não me lembro agora, mas acho que vem o público-alvo, depois a mensagem principal e aí vai, né? Alguém gostaria de poder falar alguma coisa sobre o autor? Vamos falar primeiro sobre o autor, né? Quem foi Judas, né? Pode falar, Lorena. Meio-irmão de Jesus, exatamente isso. Alguém mais quer completar? Esse é o ponto principal, né? Saber que Judas foi meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão de Jesus? Alguém sabe responder? Por que meio-irmão? Por quê? De José. Outros filhos. Era Judas. Então, ele é meio-irmão porque Judas é meio-irmão de Jesus, porque ele está muito longe? Ele é filho da mesma mãe, mas de outro pai. Jesus é único, né? É filho de Deus, né? Gerado pelo Espírito Santo, né? De forma virginal, Maria ficou grávida, né? De Jesus. E Judas não, Judas foi pelos meios normais. Então aí a Virgem Maria deixou de ser Virgem Maria e passou a ser Maria, né? Simplesmente Maria, mulher como qualquer outra, digna, né? Mas já não mais, né, uma mulher normal que teve filho. Então Judas é meio-irmão de Jesus. Onde é que a gente pode encontrar detalhes sobre esse ponto? Além dessa carta, porque a carta aqui, na apresentação de Judas, no versículo 1 dessa carta, vocês estão com a carta de Judas aberta? Abriram o livro de Judas? No versículo 1, na parte A desse versículo, na primeira parte, o escritor, né, entende-se que foi o próprio Judas, ele diz que ele é servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, nós sabemos que ele é irmão de Tiago, e quem era esse Tiago, quem é esse Judas, né? Então, alguém pesquisou para saber, por exemplo, essa resposta da Lorena, realmente ele é meio irmão de Jesus. Alguém tem um texto aí que comprova isso? Vocês viram isso? Bom,
vamos ver então Marcos, capítulo 6, versículo 3. Alguém poderia ler para nós? Marcos, o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, verso 3. Alguém poderia ler para nós, bem alto? Isso. Marcos 6,3 então mostra, né, ele relata ali a gente tem um relato histórico, né, que Jesus, esse que está falando no versículo 3 do capítulo 6, que o Danilo leu para a gente, esse aí é o Jesus, ele está falando de Jesus. Quem é esse carpinteiro? Ele tinha a mesma profissão de José, né, o pai postiço de Jesus. Então, Jesus aprendeu a profissão de José, e ele foi então carpinteiro. Então eles estão falando, como que esse carpinteiro aí tem tanta sabedoria, né? E não estão entre nós as suas irmãs, seus irmãos, e aí fala o nome de alguns, né? Inclusive tem aí Tiago e Judas, falando de Judas. Então Judas era esse aí que era irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus, ok? Próximo ponto da análise, qual é mesmo? Eu perdi aqui o roteirinho. Próximo ponto, depois do autor é o público-alvo, se eu não me engano. Público-alvo. Alguém poderia dizer, vocês puderam observar, para quem que foi escrita essa carta? Vocês querem falar? Alguém quer dizer? Público-alvo? Pode falar, Rodrigo. Destinatário, isso. Sim. Exatamente. Isso. É a igreja primitiva. Exatamente. Sim. Aham. Sim. Fiéis à igreja primitiva, isso. Sim. Sim. Foi indefinido, né? Não tem definição. Sim. Caim, Balaão, isso. Os anjos caídos e tal. Muito bom. Exatamente. Então é isso. O público-alvo, no versículo B, no versículo B, no versículo 1, parte B do versículo 1, a gente percebe, como o Rodrigo falou, e a irmã Mileide completou, são cristãos. A gente pode entender que, primeiro ponto, eles são crentes, né? Mas, exatamente, eles podem ter sido, talvez, né, como a Mileide falou, talvez judeus e gentios convertidos. Obviamente, porque se eles estão lutando contra, se essa carta é para que, lutando para preservar a sua fé, então a gente pode entender que eles são cristãos de fato, né?
E que nesse momento aqui, eles estavam sendo perseguidos, estavam sob ataque de falsos mestres e doutrinas heréticas. Então, Judas queria que a epístola fosse, na verdade, circular. Quando ele não define uma igreja, a regra de interpretação geralmente é assim. Quando a carta não diz, por exemplo, quando Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, aí está destinada àquela igreja, né? Então tem um destino já declarado logo no começo da carta. Como essa não tem, então são para vários irmãos, né, que possivelmente eram judeus e gentios também convertidos ao cristianismo, e essa carta era para circular no meio desses irmãos que estavam em várias igrejas. Então não tem um destino específico, né? Você percebe aí no versículo 1 que não tem o nome de uma igreja específica ou de uma cidade que recebe, a igreja geralmente recebe o nome daquela cidade como igreja local, né? Daquela determinada cidade ou uma região, né? Então era para circular, né? E por esse motivo então a gente não encontra destinatários bem claros, mas a gente pode sim presumir que eram convertidos de fato. Por quê? Porque ainda nessa parte B do versículo 1, como o Rodrigo falou, Judas consola logo de início os seus leitores. Por quê? Ele descreve esses leitores como chamados por quem? Por Deus. Chamados, são amados por quem? Por Deus. E guardados por Deus, você percebe no finzinho do versículo 1, né? Guardados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, eram cristãos. Ele não está escrevendo para ímpios, né? Então, aqui é para cristãos. Nós não sabemos, como eu disse, já não é uma igreja fixa, mas era uma carta que poderia circular por várias igrejas. Inclusive, chegou hoje na nossa. Nós somos esse povo aqui. Nós somos parte desse povo que fomos chamados, fomos amados e fomos guardados. Quer dizer que então a carta aos Efésios ou aos Gálatas é especificamente para aquele povo? Não, ela tem instruções para nós também, né? Mas essa aqui, de maneira especial, não tem nenhum povo fechado, ou determinado, né? Já expresso ali com clareza quem era o público-alvo. Então, os destinatários, né? Então, de forma especial, a gente pode entender essa carta como uma carta geral, né? Uma carta que deveria circular por várias igrejas, ok? Então, muito bem, os irmãos aí estudaram, então, estão mostrando aí que estão entendendo o que significa o teor, né? E a importância dessa carta. Muito bom, irmãos. Antes de falar sobre essa parte do paralelismo, né? Vocês viram alguma coisa sobre o paralelismo? Entenderam qual é a parte que ela é bem... O que é um paralelismo, né? É um trecho de uma carta, ou até mesmo a própria carta completa, que é bastante similar aos ensinos, à doutrina de um outro trecho das Escrituras. Então, eles andam em paralelo, não é? Como se fossem duas ruas que levam ao mesmo lugar paralelamente, né? Vocês descobriram aí algum trechinho? Pode falar, Rodrigo. Um outro paralelismo. Estou que nem a Cebolinha. Efésios e Colossenses, chamado cartas gêmeas, né? Muito bom. É isso. Alguém descobriu, então, qual é... Como? Gálatas e Romanos, tem trechos que falam sobre a lei, não é? Mostrando que a justificação não é pela prática da lei, mas pela graça, não é? É isso, paralelismo é isso aí. Quem pôde descobrir qual é a carta que, ou trecho de alguma carta que é paralela aos ensinos de Judas? 2 Pedro, exatamente. 2 Pedro, capítulo, você tem aí? 2 Pedro, qual o versículo, irmã? Qual o capítulo? Não precisa ser assim o texto exato, completo, né? Mas pelo menos uma referência aí para a gente ter uma noção.
Segunda Pedro já está certinho. Capítulo 2. Isso, exatamente. 2 Pedro, capítulo 2. Muito bem. 2 Pedro, capítulo 2, pelo que os estudiosos comentam, primeiro, Pedro escreveu a carta dele, e Judas, passando pelos mesmos problemas, podendo vislumbrar que haviam irmãos que precisavam ser orientados pelos mesmos problemas que Pedro denuncia na sua segunda carta, especialmente no capítulo 2, como o Rodrigo falou, como a Lilian também mencionou. Então, Judas se vê na responsabilidade de escrever, né? Então, ele tira como base a menção apostólica, né? O que um apóstolo disse. Então, ele, para ser fiel ao que um apóstolo diz, ele escreve, então, essa carta, né? Se você pegar o capítulo, Judas, versículo 17, ele vai mencionar isso. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está provavelmente se referindo ao que Pedro havia falado nessa segunda carta, no capítulo 2. Se você pegar o capítulo 2 de Pedro, se eu não me engano, deixa eu ver até que versículo. O capítulo 2 de Pedro praticamente é cópia, Judas é cópia do capítulo 2 de 2 Pedro. É isso mesmo. Há uma forte evidência de que Judas tenha escrito sua carta pouco depois da segunda carta de Pedro, pela semelhança de sua denúncia dos falsos mestres apóstatas com o capítulo 2 de 2 Pedro. Se você for ler em casa o capítulo 2, você vai ver que existem termos muito parecidos. Uma coisa que Judas, quando escreve, a gente percebe também que uma organização que Judas faz um pouco melhor do que Pedro, a gente percebe então que Pedro escreveu primeiro e Judas escreveu imitando a carta de Pedro, né, puxando os ensinos de Pedro, mas ordenando melhor. Como que a gente percebe isso? Por exemplo, quando Judas menciona algumas tríades, né? O que é uma tríade? É quando ele coloca 3 exemplos negativos de povos que foram, ou de situações que levaram ao castigo de Deus. Por exemplo, Judas fala de uma tríade do versículo 5 até o versículo 7. Qual é a tríade? Primeiro, ele fala que havia um povo que se rebelou contra Deus, no versículo 5, é o povo de Israel, e que não creram, o povo que saiu do Egito, o povo de Israel primitivo, que endureceu o coração. Segundo, no versículo 6, há outro povo, que seriam os anjos que se rebelaram contra Deus. Então tem o povo de Israel rebelde, os anjos rebeldes, e depois fala de Sodoma e Gomorra, é uma tríade. 3 exemplos negativos, e assim vai. Depois ele vai falar, caíram no mesmo erro, né, versículo 11. Prosseguiram pelo caminho de Caim, primeiro exemplo negativo. Motivados pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão, segundo exemplo, Balaão. Terceiro exemplo negativo, perseveraram na revolta ou na rebelião de Corá. Né? Então é uma tríade também. Então são pontos assim que mostram que Pedro escreveu exatamente contra um povo que estava tomando o mesmo caminho desses exemplos negativos do Velho Testamento, né? E Pedro quer alertar, olha, saiam desse caminho. E Judas quer fazer a mesma coisa. Saiam desse caminho, ou não entrem nesse caminho, né? Então, exatamente isso. Há um paralelismo. Por que a importância da gente entender um paralelismo? Por que existe... por que o paralelismo? Quando Jesus diz, em verdade vos digo, o que é essa expressão, em verdade vos digo? Quer dizer o que para nós? Por que Jesus repete, em verdade vos digo? Não dá... Pode falar, irmãos. Porque é sério. Para enfatizar. Para enfatizar, porque é sério. O que ele vai falar é sério. Então, todas as vezes que a gente vê repetições assim,
é para que a gente compreenda melhor. Por quê? Porque o Espírito Santo, que inspirou esses homens para escrever, sabe que nós somos pessoas de coração duro. E quando Deus quer, por amor, fazer com que isso entre, que nem um martelo, né, que quebra a parede, uma pedra, né, para colocar essas verdades dentro do coração duro que nós temos, ele por amor faz isso, então ele escreve repetidamente, como um martelo batendo repetidamente, né, naquela pedra, naquela parede, para quebrar aquele muro, para fazer aquela casca dura, para colocar esses conceitos no coração do homem e despertar a gente, porque o negócio é sério. Porque a situação é perigosa. E quando fala-se de situação perigosa, não é que a gente vai ser, porque Deus vai mandar uma doença para mim, porque Deus vai fazer com que eu sofra um acidente e fique desempregado, ou eu fique machucado, ou, né, até mesmo perda de um ente querido. Não, é muito mais do que isso. Ele está falando de coisas eternas. Ele está falando de coisas eternas. Ele está falando de um tema chamado apostasia, vocês se lembram? Todo final dessa carta nós falamos sobre, do estudo dos 4 temas, nós falamos sobre apostasia. O perigo da apostasia é esse, porque a gente tem os apóstatas, e esses apóstatas que já caíram da fé, ou pareciam que eram dos nossos, mas não eram, como diz João, 1 João, esses apóstatas têm uma lábia, eles têm uma condição de convencimento, né? Eles têm argumentação bastante persuasiva, que vai fazer com que as pessoas incautas, ou seja, os menos estudados, os menos preparados biblicamente, caiam na sua conversa, né? Você queria falar, Roque? Você ia falar? Pode falar. Então, vejam, por isso a importância de nós entendermos por que Judas, uma pequenina carta, mas que é uma bomba. Vocês perceberam o teor da carta de Judas? Como Judas, realmente, como se diz no futebol, né, abriu a mala de ferramenta contra os falsos mestres. Chama de tudo que é nome. Não vou dizer palavrão, porque ele não usa palavrões, né, mas ele usa termos bastante duros, falando, vocês são nuvens sem água, vocês são como... Nossa, ele falou um monte de coisa sobre esses falsos mestres, porque ele quer que isso entre de uma vez por todas, como ele escreve de uma vez por todas. Você vai ver, aliás, essa expressão, né, de uma vez por todas, 2 vezes nessa carta, né? Ele fala lá, de uma vez por todas. Eu quero que vocês entendam onde está isso, lá no versículo 3, final do versículo 3. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas, ou seja, não tem mais o que falar, já foi entregue aos santos, e ponto final, não se fala mais nisso. Então entenda, povo, de uma vez por todas a fé já foi lançada para vocês, que foi entregue aos santos. E ele vai falar também, lá no versículo 5, né? Deixa eu ver aqui. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes, de tudo, uma vez por todas, vocês já estão cientes. Então ele está falando para a gente que estuda a palavra de Deus, que estudou a palavra de Deus. E isso é uma lição para nós. Por quê? Porque nós precisamos entender que toda vez que, por exemplo, há um paralelismo, há expressões duras quando um apóstolo, um escritor do Novo Testamento ou do Velho fala contra falsos mestres, fala contra pecado, fala contra os apóstatas, quando eles falam palavras duras e quando eles usam a repetição, que é o paralelismo, é porque o negócio é muito sério. E porque nós somos como ovelhas. Nós não somos ovelhas? Na Bíblia nós somos chamados de ovelhas. E a ovelha é burra. Desculpe a expressão, eu estou com o Roque. Eu me considero. A gente facilmente cai na lábia. E eu não estou falando só a questão sexual, não. A gente cai na lábia de qualquer coisa, se não for a graça de Deus. E não vai dizer que é porque tem 50 anos de caminhada. Não, cai do mesmo jeito. Às vezes cai até pior. Né? Porque você tem mais caminhada, quando você cai, você fica muito, muito, muito mais envergonhado, porque já era para você ser mestre e você cai nessas coisas tolas ainda, né? Então, veja, paralelismo, tudo isso aqui é importante.
Justamente. Exato. Com certeza. Não é mesmo? Justamente. Por isso que eles são falsos mestres. Porque são mestres. Deveria ter conteúdo para o bem, mas não. Se desviarem em algum ponto, e às vezes um desvio pequenininho aqui, no início de uma caminhada, um desvio de 1 centímetro aqui, em 1 quilômetro de distância ele vai dar um desvio enorme. Em 10 quilômetros, então, você já está fazendo ao contrário, né? Já está fazendo muito, muito pior. Então é isso. Vamos lá, avançando. Depois, alguém mais quer falar alguma coisa sobre paralelismo? A importância do reforço, né? Paralelismo ou repetição. Repetição, repetição. Qual é o livro do Pentateuco que nós temos repetições? Você sabe, né? Deuteronômio. Deuteronômio repete. Moisés, antes de morrer, ele escreve Deuteronômio. O que é Deuteronômio? Repetição de toda a lei de Deus. Pois não? Isso. Justamente. Veio novamente lembrar vocês. É isso aí, Roque. Pedro também fala, né? E eu não me canso de repetir as mesmas coisas, e é segurança para vós outros. Desculpe, eu não lembro se é Pedro, eu acho que é Pedro. Mas ele usa esse termo, né? E é segurança para vós outros, quando eu repito as mesmas coisas, né? Muito bem. Agora vamos ver a parte da mensagem, a mensagem principal. A mensagem principal, alguém viu? Alguém chegou a ver alguma coisa a respeito de mensagem principal do livro? Pode falar, Pablo. Combater a fé. Isso. Sim. Havia muitos inimigos da fé, né? Sim. Dentro da igreja, muito bem. Isso mesmo. Perfeito. Combater os inimigos da fé. Desculpa, eu falei errado no começo, né? Não é combater a fé, é combater os inimigos da fé, né? Preservar a fé, né? Só os ensinos. Mas alguém quer completar? Exatamente. Para lutar pela nossa fé. Exatamente. Exatamente. Esse é o ponto, né? A gente pode entender como mensagem principal dividida em duas partes. Nós vamos ter que defender a nossa fé, ok. É o primeiro ponto. Mas contra quem? Aí vem o segundo, né? E nos versículos 3 e 4 a gente vê isso, né? Então, por exemplo, versículo 3... a gente vê a exortação a batalha diligente pela fé consumada. O que é uma fé consumada? É uma fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Vamos ver o versículo 3? Leia comigo. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação... Para um pouquinho. Judas estava com a intenção de escrever uma carta já. Ele já tinha intenção. Só que o Espírito levou ele a escrever sobre uma outra coisa que era mais importante, né? Perceberam aí? Ele queria falar sobre a salvação comum, que é de todos nós, né? Mas ele se vê obrigado, ou na responsabilidade de escrever sobre um outro assunto, que era mais importante. Eu me lembro, por exemplo, quando meu pai se acidentou, meu pai sofreu um acidente aqui em Campo Grande, ali perto da base aérea, e eu me lembro quando foi para o hospital de madrugada, e depois que a gente ficou sabendo, quando chegamos lá, pegamos as informações dos médicos, né? E eles falaram assim, olha, seu pai teve perda de massa encefálica, teve traumatismos múltiplos e o fêmur quebrado, né? Eu falei, meu Deus, não vai sobreviver, né? E ele falou, a gente já começou o tratamento, tá? E o tratamento principal foi, primeiramente, mexer com a cabeça. Aí as outras partes, está tudo quebrado. Não, depois a gente vê como é que fica a perna, como é que fica o braço, porque o vital nesse momento era a parte cerebral. Então começou por uma coisa mais importante para que ele sobrevivesse, para depois tratar das fraturas do braço, da perna, do fêmur, né?
que são secundárias nesse caso, né? Nesse caso. Então Judas está mais ou menos fazendo isso. Olha, eu ia tratar de um assunto, mas eu preciso fazer esse outro assunto primeiro, porque esse é vital. Isso aqui é caso de vida ou morte. Então ele escreve isso, né? E ele fala: eu estava querendo escrever sobre a comum salvação, foi que me senti obrigado, olha só, a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Primeiro ponto, vamos ter guerra. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, gente, isso aqui é um chamado para a guerra. Então a vida cristã não é empurrando com a barriga, de qualquer jeito, eu vou levando, eu não... Você que tem essa mentalidade de que a vida cristã é uma maravilha, é um mar de rosas, né? Eu estou aqui como se fosse um clube, né? Eu vou quando dá, quando não dá eu não vou, eu não tenho esforço nenhum para participar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, e não tem problema também, tem tanta coisa para fazer na vida, né? Vou ler as Escrituras, né? E a gente pensa, muita gente pensa assim, a gente não, né? Graças a Deus, vocês estão aqui, vocês estão provando que vocês não são desse tipo, desse naipe de pessoas, né? Então, se não houver um esforço, uma batalha, nós vamos perder a guerra. Nós temos que estar armados, preparados, vigilantes e orando o tempo todo. Depois a gente vai ver na sequência aí, na próxima aula, os meios de graça, né, que Judas está mostrando aqui. Enfim, esse é o primeiro ponto que ele fala. O primeiro ponto é a guerra, né? Eu esqueci de ler aqui em cima. Então a mensagem principal que a gente vai ver na carta é justamente a apostasia, o perigo da apostasia, é o perigo de abandonar a fé, né? E por isso ela é basicamente apologética, ela é uma carta de defender o tema que é uma carta de defesa da fé. Apologia é fazer defesa, né? Ou fazer um elogio muito grande por alguma coisa que você acha muito bonita. Isso também é apologia, é uma defesa, né? Mas principalmente, bíblica e teologicamente falando, apologia é defesa, é combater para preservar alguma coisa. E aqui nós estamos falando da fé, porque sem fé nós não somos salvos. Sem fé não há salvação. E sem fé nós não vamos para os céus. É impossível agradar a Deus, né? Então é batalhar pela fé. Segundo ponto, que a gente vê no versículo 4. Qual é o segundo ponto? Ele fala assim, pois, ele vai explicar, quando tem o pois, então ele está falando, vai ter guerra. Por quê? Porque certos indivíduos se introduziram, como Pablo falou, falsos mestres que estão penetrando na igreja, ou estão surgindo do meio da igreja. Isso cai um temor na vida da gente, né? A gente fica falando, Senhor, acaso sou eu? Né? Será que... Né? Então é um perigo isso, né? Então ele denuncia, há uma denúncia aberta e detalhada dos falsos mestres. Ele fala que certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando que essa batalha é uma batalha contra um inimigo já declarado. Irmãos, nós não estamos lutando diretamente contra Satanás. Tem gente aí indo em determinados locais porque acha que ali ouvi isso, né, há muitos anos atrás. Alguns pastores que se reuniram, né, e foram lá para o Nordeste, numa região de onde disseram que da Europa, da África, entraram muitas coisas, espíritos malignos por uma região lá no Nordeste, e foram fazer oração e vigília naquele lugar para fechar a porteira lá, fechar a porteira, para os espíritos não entrarem mais no Brasil, né? E o Brasil ser abençoado. Gente, tem cabimento uma coisa dessa. Nós temos que batalhar, porque o inimigo vem, ele é espírito. Como, né, nós sabemos que o inimigo é espiritual, como Paulo fala aos Coríntios, a nossa guerra, as nossas armas, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, são armas espirituais, porque nós estamos lutando contra um inimigo espiritual. Pode falar, Rodrigo. Pode falar, Rayane.
Não é? Exatamente o que Judas está falando. No Sermão do Monte. Exatamente. Não tem barreiras físicas para as entidades espirituais. Para os demônios, né? Para os espíritos malignos. Não existe barreira física. Não existe um crucifixo que eu penduro no pescoço, ou um sachêzinho com... Como é que põe? Arruda não, como é que colocavam antigamente para espantar? Gente, pé de coelho, sei lá. Tem tanta loucura que as pessoas fazem. É sal grosso na porta e tudo mais, né? Gente, isso é gente que não está entendendo nada, né? Não está entendendo nada. Deixa a Bíblia aberta na mesa da sala, no Salmo 91, né? Vocês já viram isso? Fica aberto lá no Salmo 91. Gente, é uma loucura, é falta de entendimento ou até mesmo mundanismo entrando para dentro da igreja. É uma coisa que os crentes estão fazendo, né? E algumas igrejas abonam, principalmente as neopentecostais abonam tudo isso. Aliás, tem isso como uma fonte de lucro, né? Que Paulo diz, é fonte de lucro para eles. E vendem todos esses patuás, essas coisas aí, para ganhar dinheiro do fiel, né? Eles fazem isso. Sendo que a nossa batalha é outra. Judas está falando que a nossa batalha é espiritual. E a nossa batalha é espiritual, porém, Satanás, como Deus usa homens para guiar o povo para a terra prometida, Deus usa homens para pastorear o seu rebanho até a volta do Senhor, até os céus. Satanás usa pessoas para falar para nós. Ele não vem diretamente falar comigo e com você. Ele vai usar pessoas. Olha o perigo. E geralmente, pessoas que às vezes você confiou por um período, andou junto por um período. Isso dói. Mas é um alerta aqui para nós. Tem que cair um temor no nosso coração, né? Precisa, para que eu mesmo comece a vigiar mais ainda. Se eu já vigiava antes, agora muito mais. Queridos, nós estamos num tempo muito terrível. Como os nomes que o irmão Roque citou, e muitos outros. A gente não pode falar aqui para não gravar, né? Mas assim, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eles estão falando aí nas mídias, de maneira solta, livre. Se eu começar a pregar, por exemplo, coisas legítimas sobre a palavra de Deus, é provável que talvez um tempo aí eu vou ser podado pelos meios digitais, né? Pode ser que algumas verdades bíblicas vão entrar em choque com a cultura, né? E eu posso ser bloqueado, mas eles não. Esses falsos mestres não, porque eles estão indo paralelamente com o pecado, com o mundo corrupto, com a corrupção do mundo. E isso, então, para eles é mais uma pessoa batalhando no mesmo caminho, ok? Vou ter que correr aqui. Vamos lá. Tendo equipado seus leitores com essas duas armas, quais são as duas armas? O versículo 3 fala que há uma guerra, ou seja, ele ligou, né? Ele ligou, é o start. Gente, vocês estão em guerra. Vocês não estão num barco de turismo, né? Ou num transatlântico de turismo. Vocês estão num navio de guerra. Se liga, irmão. Se liga, minha irmã, né? Ele deu um start ali. Opa, é guerra. Segunda coisa, ele fala quem são. Então você não está perdido. Agora você já tem um norte, né? Você já tem uma noção. Lógico que o falso mestre não vem com um X na testa para você identificar rapidamente, não. Ou não tem escrito 666 aqui nele, não tem. Pode ter escrito em outro lugar, mas na testa não está, você não vê. Como é que você vai perceber? Quando você conhece as Escrituras. Conhecendo a verdade, você não vai ser enganado. É a velha historinha da nota, né, de dinheiro falsa e a verdadeira. Elas são idênticas aos olhos humanos. Porém, alguma coisinha ela tem que destaca, né? Faz a diferença. E quem está acostumado a manusear bem a verdadeira, consegue identificar a falsa. Agora, se nós não estivermos acostumados com a verdade, com a Bíblia, manusear a nota certa, que eu estou falando das Escrituras, ter comunhão com os santos, os meios de graça que Deus tem nos dado, coração limpo, para que a gente tenha uma visão mais limpa também da vida. Porque quando você está sujo, quando você está com raiz de amargura contra uma pessoa, você está com o coração cheio de pecado, com desejos impuros, você está cego para a verdade.
você está obscurecido em seus pensamentos. E você não tem discernimento espiritual. Então nós temos que lançar fora todo o pecado e embaraço que tão de perto nos assedia, né? E aí a gente corre com mais liberdade a carreira que nos está proposta, né? Então, são essas duas armas que ele deu, certo? Primeiramente a batalha e depois ele dá o alvo, quem são os inimigos, ok? Então tá. Para quê? Judas desejava produzir neles uma fé robusta e madura, não ingênua. Não ingênua. Judas e todos os autores da Bíblia e todos os pastores que hoje pregam para nós, nas EBDs, nos cultos, em reuniões durante a semana, tudo é feito para que nós possamos ser maduros, não mais ingênuos. Tipo assim, falou de Deus lá, em determinado lugar, tem um cara falando de Deus, eu vou lá. Tem outro lugar lá, a mulher lá está pregando e falando bonito lá, falando de Deus, eu vou lá. Não, gente. Existem princípios, você precisa discernir o que é verdade e o que é engano. Porque o engano não está escrito que vem aqui na minha igreja que aqui você só vai encontrar engano. Não está escrito. Está escrito, está chamando da maneira com que você é chamado em qualquer outra igreja, até mesmo as bíblicas. Mas quando chega lá, é o tal do bolinho de carne que tem o veneno lá dentro. Você é atraído pelo bolinho de carne. Aquele é bom? O bolinho de carne é ótimo. Só que ele está envenenado, você não sabe. Então você tem que ter esse tipo de discernimento. Isso não vem de uma hora para outra, é questão de tempo, mas tempo de qualidade, tempo de dedicação às coisas de Deus. Senão não cresce espiritualmente, ok? Então, para que eles tivessem essa fé robusta, não ingênua, que tivesse firme alicerce nas disciplinas espirituais, que nós chamamos de meios de graça, para saberem discernir e reagir diante da ameaça dos falsos mestres e das falsas doutrinas. Isso nós não vamos ler, não vai dar tempo, e você vai estudar em casa. Do versículo 17 ao 20, você vai perceber que o Judas, ele fala para aqueles irmãos que vocês, porém, se você pegar a sua Bíblia, você vai ver no versículo 17, vós, porém, quer dizer o seguinte, vocês não são como estes. Vocês não são como estes. Versículo 20. Vós, porém, amados, vocês não são assim. É isso que Judas está querendo dizer. Vocês são chamados, vocês são amados e vocês são guardados por Deus. Vocês são uma outra categoria de pessoa. Isso não é fazer acepção. Isso aqui é preservar a fé. Nós somos chamados a isso aqui. Tem momentos que você tem que dividir com pessoas que são heréticas, com pessoas que estão querendo levar a um desvio. Tem momentos que nós temos que romper amizades, romper relacionamentos para preservar a nossa fé. Nós não podemos ser ovelhas tontas que acham que porque um lobo, ele bale, ele faz bé, o lobo, e você vai junto com ele, e lá no meio do caminho ele te mata e come. E tem muitos lobos falando igual ovelhas por aí. E você vai atrás dele. Eu vou, bonitinho esse lobinho. Ele tem o meu idioma, vou com ele. Quantos irmãos, a gente fala com dor no coração, estão indo por esse caminho? Né? Continuando, muito bem. Então nesses versículos aqui você vai perceber isso aí, a diferença e como ele usa os meios de graça para discernir isso, ou seja, a oração, né? Vamos lá, quais são os meios de graça? Recapitulando, né? Quais são os meios de graça, queridos? Vamos lá, nessa sequência. Meditação e estudo nas Escrituras. O primeiro, maior, que para mim é o mais importante, é estudo da palavra de Deus. Não estou falando de vir ao culto, estou falando de comer a palavra de Deus todos os dias em casa. Ter uma vida de devocional onde você estuda as Escrituras. Às vezes a pessoa chega para mim e pergunta, irmão, por onde eu começo? Olha, você pode começar por onde você quiser. Eu comecei em Gênesis. Sabe por que eu comecei em Gênesis? Porque Deus começa em Gênesis. Se Ele começa a escrever de Gênesis até Apocalipse, eu posso entender que essa é a maneira com que Deus quer que eu aprenda, na sequência, né, dos livros. Né?
Se o cânon está fechado assim, por que não seguir o cânon? Às vezes as pessoas chegam, estuda primeiro João, né? Porque João, o Evangelho de João, é bom também. Não tem, eu não estou dizendo aqui que essa forma é fechada, engessada, não. Eu estou dizendo que teve um momento na minha vida que eu parei de perguntar para os irmãos, e agora, irmão, qual que eu... Não, eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu estude? E Deus pôs no meu coração, leia a Bíblia. Na sequência que eu escrevi. E eu fui lendo. Várias vezes li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Né? Então é isso. Conhecimento bíblico, né? Estudo das Escrituras. Segundo, vida de oração, onde nós temos comunhão com Deus. É uma vida de oração. É impossível ter uma vida de oração se estivermos em pecado. Se não tiver, graças a Deus, porque você tem liberdade de falar com seu Pai. Ou se estiver em pecado, você tem liberdade também de chegar nele e pedir perdão. Aí Deus, na confissão de pecados através da oração, a promessa de Deus é que Ele nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de toda a nossa impureza, toda a nossa injustiça. Então aí nós somos de novo alvos como a neve, né? Limpinhos para chegar na presença de Deus e ter comunhão com Ele com mais liberdade. Prática de arrependimento e confissão de pecados, acabei de falar, né? Andar na luz. Prática dos sacramentos bíblicos, numa igreja bíblica, uma igreja que faça isso, porque os sacramentos bíblicos também é maneira de nós estarmos nos fortalecendo espiritualmente. Né? Porque toda vez que nós recordamos o Senhor, principalmente na ceia do Senhor, nós estamos reafirmando o nosso compromisso com Ele, nossa união com Ele. Né? Congregar frequentemente e comunhão saudável com os santos. Esse congregar frequentemente e comunhão saudáveis com os santos, se você observar nos versículos 22, 21, 22 e 23, eu vou falar rapidamente. Ali está falando de comunhão e de exortação mútua. Ele fala assim, tem alguns que estão caindo no caminho da apostasia, estão seguindo esses falsos mestres, vá ajudá-los, resgate o que for possível. Se não for possível, o que ele fala? No versículo 23. Salvai-os, arrebatando do fogo. Aí ele põe uma vírgula. Quanto a outros, perceberam aí? Ou seja, nem todos você vai conseguir salvar. Então salve-se a si mesmo. Salve-se quem puder. Sai daí. Deixa. Ele fala assim, guardai-vos... onde é que está? Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que aquela pessoa está suja até as roupas, que já está evidente o pecado daquela pessoa, e ele não quer te ouvir mais, então deixa. Você tem que preservar a sua fé. Você não é obrigado a salvar as pessoas, quem salva é o Espírito Santo. Você exorta. Paulo até diz em algumas circunstâncias, ele fala assim, exorta-o primeira e segunda vez, 2 vezes. E depois, o que faz Paulo? Depois disso, deixa-o. Mas isso é falta de amor. Falta de amor para quem não estuda a Bíblia. Deus diz em Hebreus que ele tem um tempo de arrependimento. Esaú não respeitou o tempo de arrependimento. Lembra-se no capítulo 12 de Hebreus? E ele diz assim, não achou lugar de arrependimento. O amor de Deus acabou para com Esaú? Não, ele que não quis se arrepender em tempo oportuno. Então você não tem obrigação de ficar aí paparicando quem não quer nada com Deus. Não precisa, gaste tempo com outras coisas. Deus tem outros planos para nós, evangelizar outras pessoas, né? E ensinar outras pessoas. Bom, encerramos aqui, tá? Aí você vai estudar. O irmão Pablo vai distribuir para você um complemento, uma leitura complementar para você estudar em casa, tá bom? O Rodrigo imprimiu e a gente vai distribuir. Pablo vai entregar para você. E você vai ter, então, um pouquinho sobre o que é uma fé genuína, né? Eu pus aqui, mas a gente não vai ler, a gente vai encerrar agora. Deu o nosso tempo, tá? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nós somos gratos, Senhor, pela Tua palavra que nos exorta. Somos gratos, Senhor, por irmãos e irmãs aqui tão preciosos que têm se dedicado ao estudo da palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é que cria em nós esta fome e sede pelas Escrituras. E através desse alimento sólido da palavra, nós saberemos discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o verdadeiro e o falso. E assim conseguiremos ter uma fé robusta e verdadeira e preservarmos essa fé, protegermos essa fé até o fim.
É isso que eu te peço por todo esse rebanho. Proteja a fé individual de cada um. Aqueles que estão em trevas, produza arrependimento. Abra os olhos e faz com que eles caiam em si e voltem para a verdade. Ó Deus, por favor, opera nos corações daqueles que estão afastados. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.